Esse é Maximilian Rivkin, traficante internacional de drogas, envolvido em lavagem de dinheiro, crimes violentos e assassinatos por encomenda. No submundo do crime, ele era conhecido como Microsoft. Naquela noite, depois de um longo dia de negociações ilegais, ele se prepara para dormir. Assim que se deita na cama, uma batida seca ecoa pela casa, e em seguida outra. Em segundos a porta é arrombada, homens armados invadem o quarto. Lanternas na cara, truculência, algemas, e em poucos instantes, Maximilian Rivkin está no chão. Enquanto é arrastado para fora de casa, uma única coisa passa por sua cabeça. Aquilo não deveria estar acontecendo. Como as autoridades descobriram quem ele era? Como sabiam de suas atividades legais? E acima de tudo, como sabiam exatamente onde ele estava? Mas o que Maximilian não fazia ideia naquele momento é que por quase 3 anos, tudo o que ele fazia, suas conversas, seus planos, suas ordens, foram cuidadosamente vigiados pelo FBI. 12 mil criminosos em mais de 100 países monitorados em tempo real. Mais de 27 milhões de mensagens interceptadas. 40 toneladas de drogas apreendidas. Armas, dinheiro, criptomoedas e organizações criminosas inteiras simplesmente apagadas do mapa. Tudo isso como parte de uma das maiores armadilhas da história moderna. E o mais perturbador de tudo é que aquele telefone não foi hackeado e não foi invadido. Ele foi criado e entregue aos criminosos pelo próprio FBI. Durante anos, o crime organizado dependeu de uma única coisa para sobreviver: comunicação segura. Não era luxo, era necessidade. Sem celulares criptografados, cartéis não coordenavam cargas, assassinos não recebiam ordens e quadrilhas não lavavam dinheiro. Cada mensagem interceptada significava uma prisão, cada ligação ouvida, uma operação desmontada. E por isso o submundo criou seus próprios telefones. Dispositivos modificados, sem GPS, sem câmera, sem microfone e sem rastreamento. Empresas inteiras surgiram apenas para atender essa demanda. Phantom Secure, Encrochat, SkyCC, esses nomes não eram marcas, eram sinônimos de sobrevivência. Por até $20 mil por assinatura, criminosos compravam algo simples: silêncio. Mensagens que se autodestruíam, botões de emergência, o famoso kill switch, um comando remoto capaz de apagar tudo em segundos. Se a polícia encostasse no telefone, não havia prova alguma. E durante anos, isso funcionou. Mas em 2018, o FBI, a polícia canadense e a polícia australiana derrubaram a Phantom Secure. Servidores apreendidos, donos presos e clientes expostos. Pouco tempo depois, a Europa fez a mesma coisa com a Encrochat. Milhares de criminosos acordaram com seus telefones inutilizados da noite para o dia. E a SkyCC tentou ocupar esse espaço, mas durou pouco. Batidas, prisões, backdoors descobertos, empresas inteiras simplesmente desapareceram. De uma hora para outra, o crime ficou cego, sem telefones, sem mensagens, sem coordenação. Traficantes voltaram a se encontrar pessoalmente, bilhetes reapareceram, mensageiros humanos voltaram a circular como nos anos 90. Tudo isso era um retrocesso perigoso. E no submundo, retrocesso significa vulnerabilidade. O mercado de comunicação criminosa entrou em colapso. Um vazio absoluto se abriu. E onde existe um vazio, existe oportunidade. Porque no crime, assim como nos negócios, quando o império cai, alguém sempre tenta ocupar o lugar. O vazio não durou muito. No submundo, oportunidades não ficam abertas por muito tempo. Quando a Phantom Secure caiu, a Encrochat foi silenciada e a SkyCC virou prova judicial, algo novo começou a circular. Primeiro como um boato e depois como certeza. Um novo telefone estava surgindo. Ele não vinha com anúncios, não tinha site, não aparecia em fóruns públicos. O nome só circulava entre as pessoas certas e no momento certo. Anon. Um telefone que prometia devolver ao crime organizado tudo aquilo que havia sido perdido. Controle, confiança e silêncio. À primeira vista, não havia nada de especial. Um smartphone comum, tela limpa e apps conhecidos. Netflix, Tinder, Spotify, parecia um telefone qualquer, mas nada ali funcionava de verdade. Aqueles aplicativos eram só fachada, eram camuflagem. O que importava de verdade no Anon estava escondido.
Para acessar, era preciso abrir uma simples calculadora, digitar um código específico e pressionar um botão. E então, o telefone revelava sua verdadeira face. Um mensageiro criptografado invisível para quem não soubesse onde procurar. E as promessas eram tudo o que o submundo precisava ouvir. Mensagens que desapareciam, fotos com rostos automaticamente borrados, áudios com vozes distorcidas, um kill switch capaz de apagar tudo remotamente em segundos. Se algo desse errado, o telefone morria junto com as provas. Não havia GPS, não havia rastreamento, não havia logs visíveis. Segundo os vendedores, nem mesmo a empresa conseguia acessar as mensagens. Aquilo era exatamente o que o crime procurava. O Anon não foi lançado com marketing tradicional. Ele se espalhou como sempre acontece no submundo, boca a boca. Um criminoso confiava em outro, um distribuidor testava, um chefe recomendava. Telefones começaram a ser entregues gratuitamente para figuras-chave do submundo. Se eles aprovassem, o resto viria sozinho. E veio. Traficantes, máfias europeias, gangues de motociclistas, intermediários, lavadores de dinheiro, assassinos de aluguel, o Anon passou a ser visto como o telefone definitivo. Ele não era apenas seguro, era indispensável. Depois de tudo o que havia acontecido, aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas ninguém fazia perguntas. Porque no crime organizado, a confiança não nasce da lógica, ela nasce do desespero. E enquanto o Anon crescia silenciosamente, uma coisa permanecia invisível a todos os seus usuários. Aquele telefone não havia sido criado para proteger criminosos. Enquanto o Anon se espalhava pelo submundo, longe dos olhos do público, uma negociação silenciosa já havia acontecido anos antes. Uma daquelas conversas que não aparecem em atas, não deixam registro oficial, mas mudam tudo. Em 2018, um advogado desconhecido liga para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele representa o criador do Anon. E a proposta é simples e absurda. O Anon não seria vendido apenas para criminosos. Ele seria entregue ao FBI com uma condição: garantia total de impunidade em troca da maior fonte de inteligência já oferecida à polícia. O plano era ousado demais para ser ignorado. Em vez de tentar quebrar criptografias, em vez de perseguir criminosos um a um, o FBI faria algo nunca tentado antes. Eles deixariam criminosos acreditarem que estavam seguros. O coração da armadilha estava em uma única linha de código. Toda a mensagem enviada pelo Anon continuava criptografada entre os usuários, exatamente como prometido. Mas silenciosamente, uma cópia era criada. Um terceiro destinatário invisível, um observador que ninguém via. Nenhum alerta, nenhum indício, nada. Cada conversa sobre drogas, cada plano de assassinato, cada foto, cada áudio, cada detalhe. Tudo era duplicado e enviado para servidores controlados pelas autoridades em tempo real. Para contornar as leis americanas, o início da operação acontece fora dos Estados Unidos, e a Austrália aceita liderar o teste. E o Anon entra no mercado australiano primeiro. Telefones são distribuídos gratuitamente, e a armadilha é montada com calma. E então, a primeira mensagem interceptada aparece na tela de um agente. O plano funcionava. A partir dali, o que era um experimento vira uma operação global. A vigilância se expande. Europa, Oriente Médio, América Latina, um país após o outro. Cada novo usuário do Anon não era apenas um cliente, era mais um ponto dentro da rede. E o FBI passa a ler o submundo por dentro. Mas havia um problema. Quanto mais o Anon crescia, mais crimes aconteciam diante dos olhos da polícia. Drogas em trânsito, execuções sendo planejadas, pessoas que poderiam de fato morrer. Agir cedo demais significava revelar a armadilha. Não agir significava ser cúmplice de tudo. Mas a operação exige silêncio absoluto. Em campo, a polícia precisava mentir, inventar informantes e criar histórias falsas para justificar as prisões. O Anon jamais poderia ser citado, nem em relatórios, nem em depoimentos, nem em tribunais. A armadilha só funcionava se ninguém soubesse que ela existia. E quanto mais tempo passava, mais criminosos entravam voluntariamente nela. Porque para os criminosos, o Anon parecia perfeito, confiável. Mas quando a confiança é total, o erro é inevitável. Todo golpe perfeito precisa de alguém que acredite demais nele. E no submundo europeu, esse alguém era Maximilian Rivkin, traficante internacional, operador de lavagem de dinheiro ligado a crimes violentos e assassinatos por encomenda. Na Suécia, seu nome real quase não importava. No crime, ele era conhecido por outro nome, Microsoft. Esse apelido não era brincadeira. Rivkin era metódico, organizado, frio.
gerenciava operações como uma empresa, controlava laboratórios de drogas, rotas de distribuição e intermediários espalhados por vários países. Para ele, comunicação não era detalhe, era infraestrutura. Até que tudo ruiu. No verão de 2020, Rivkin recebe a mesma mensagem que milhares de outros criminosos na Europa. A EncroChat estava comprometida. A polícia havia quebrado o sistema. Conversas vazadas, prisões em massa. Para alguém como Microsoft, aquilo significava uma coisa: tempo correndo contra ele. Sem uma nova plataforma segura, seu império estava exposto. E então ele viaja para Istambul. Lá ele encontra um velho conhecido do submundo, Hakan Ayk, o Facebook Gangster, um criminoso famoso por ostentar sua própria vida ilegal nas redes sociais. Mas Ayk estava promovendo algo novo, um telefone diferente, um sistema que, segundo ele, ninguém havia conseguido quebrar, o Anon. E aquela conversa muda tudo. Rivkin não apenas compra a ideia, ele passa a acreditar cegamente nela. De volta à Suécia, ele começa a distribuir o Anon para contatos estratégicos. Ele monta uma rede, treina pessoas e convence líderes criminosos de que aquele era o futuro da comunicação segura. E para gerar confiança, ele vai além do razoável. Em uma demonstração quase infantil de segurança absoluta, Rivkin envia o próprio documento de identidade pelo Anon. Um gesto simbólico, uma prova de fé. Se ele confiava a própria identidade ao telefone, todos os outros deveriam confiar também. E funcionou. O Anon explode na Europa. Gangues, máfias, intermediários, o telefone vira padrão. E sem saber, cada novo usuário amplia ainda mais a armadilha. Enquanto isso, do outro lado da tela, agentes do FBI observam tudo. Cada conversa de Rivkin, cada plano, cada arrogância digitada com confiança total. Até que as mensagens mudam de tom. Rivkin começa a falar de um antigo sócio, um dono de café em Estocolmo, com uma dívida de $800 mil. E a conversa evolui. Um grupo é criado, o assassino é incluído e o plano é discutido em detalhes. Disfarce, rota e execução. Tudo pelo Anon. E dessa vez, a polícia não pode esperar. A ameaça é real e imediata. As autoridades suecas são avisadas e o alvo é alertado. E então o assassinato falha. E como sempre, a fonte da informação nunca é revelada. Para Rivkin, aquilo não fazia sentido. Ninguém foi preso, o telefone não foi apreendido, o Anon continuava funcionando perfeitamente. Mas na mente dele, a explicação era óbvia. Havia um traidor em algum lugar. Ele não passava nem perto de desconfiar de seu próprio telefone. Enquanto Maximilian continuava confiando no seu telefone, planejando e expandindo, o cerco estava se fechando. Enquanto Maximilian Rivkin era algemado em Estocolmo, ele não estava sozinho. Naquele mesmo instante, em fusos horários diferentes, portas eram arrombadas na Austrália, na Europa, na Ásia e nas Américas. Mais de 9.000 policiais entravam em ação. Laboratórios clandestinos, galpões escondidos e casas comuns. Criminosos arrancados da cama sem entender como tudo havia desmoronado ao mesmo tempo. Em poucas horas, o balanço era absurdo. Mais de 800 prisões, cerca de 40 toneladas de drogas apreendidas, armas de guerra, milhões em dinheiro vivo e criptomoedas, e organizações criminosas inteiras simplesmente apagadas do mapa. Era o fim da Operação Trojan Shield. Horas depois, o FBI aparece diante das câmeras e revela ao mundo o que ninguém imaginava. Durante anos, o telefone mais seguro do mundo não foi hackeado, não foi invadido, ele foi criado, operado e distribuído pelo próprio FBI. A reação é imediata. Criminosos em choque, agências comemorando e a imprensa chamando de a maior operação de infiltração da história moderna. Mas havia um detalhe que quase passou desapercebido naquele anúncio triunfal. Um detalhe capaz de comprometer tudo. Nos Estados Unidos, aquele tipo de vigilância simplesmente não era permitido. Interceptar comunicações em massa sem alvo específico, sem mandados de busca individuais, violava diretamente a Constituição americana. Se o FBI tivesse conduzido essa operação em solo americano, todas aquelas mensagens, todas aquelas provas, simplesmente não valeriam nada nos tribunais. Mas o FBI sabia disso desde o início. Por isso a operação nunca foi oficialmente americana. O Anon nasceu na Austrália, foi testado pela polícia australiana e quando precisou escalar para o mundo, seus servidores foram instalados na Europa, mais precisamente na Lituânia. Foi ali que uma ordem judicial permitiu a coleta massiva de mensagens. Foi dali que os dados passaram a circular. E foi por essa brecha legal que o FBI conseguiu observar o submundo em tempo real. Tecnicamente, o FBI não estava espionando cidadãos americanos. Estava analisando dados coletados por outro país e compartilhados por acordos internacionais. Uma solução engenhosa
e perigosamente frágil. E nos meses seguintes, o problema apareceu. Tribunais europeus começaram a questionar a validade das provas. Algumas condenações avançaram, outras foram suspensas. E em certos casos, mensagens do Enon foram descartadas. O que havia sido uma vitória operacional absoluta passou a enfrentar um limbo jurídico. A Operação Trojan Shield funcionou, desmontou redes criminosas e salvou vidas, mas deixou uma pergunta que ninguém conseguiu responder. O FBI não precisou quebrar criptografias, não precisou invadir sistemas, nem precisou hackear nada. Ele criou o telefone, distribuiu e esperou. E se isso aconteceu uma vez, o que impede que aconteça de novo? Da próxima vez, quem garante que o alvo não serão pessoas comuns, como eu ou você? E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Em Comum. E se você quer conhecer a história insana de como as autoridades conseguiram prender um dos maiores fantasmas da Dark Web, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.